Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Natália, sou professora de Yoga e Meditação e também trabalho com terapia corporal com a Yoga Massagem Ayurvédica. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre ansiedade, ataque de pânico, depressão, desânimo, confusão interna, falta de esperança, sabe aquele momento que a gente se sente completamente desequilibrado. Eu quero falar pra você que, primeiro, tá tudo bem, não tem problema, você não está fora do padrão, porque estamos vivendo, nesse momento, uma grande quantidade de pessoas sofrendo esses sintomas. E o que eu quero te falar? Ah, você é um fraco? Não, você não é um fraco. Porque muitas pessoas passam por isso, mas ainda nós temos tanto preconceito com alguns assuntos que a gente mente, que a gente não conta pra ninguém, que a gente tem vergonha, que a sociedade, ela colocou na nossa cabeça que saúde mental é pra louco. Que psicólogos, médicos que cuidam as terapias da saúde mental, da saúde espiritual, é algo místico, e não é. A gente tá numa era eu, pelo menos em 36 anos, nunca vi tantas pessoas adoecidas mentalmente. Então, eu quero falar pra você que tá tudo bem. Só que está tudo bem a partir do momento que você aceita, compreende e vê que alguma coisa com você está acontecendo. E isso é um passo para sua cura. Você reconhecer aquilo que está acontecendo com você. Em 2018, eu tive todos esses problemas e eu tive várias crises e eu tive que parar a minha vida para que eu pudesse olhar ela de frente. E só parou a minha vida completamente automática, vivida no mundo corporativo, automático, sem consciência nenhuma. Eu era uma pessoa completamente ligada no 220 e não tinha tempo nenhum para cuidar da minha saúde. Então, a vida sábia fez eu parar. Eu não conseguia comer, eu não conseguia viver, não conseguia trabalhar, não conseguia me comunicar com as pessoas direito, de tanto cansaço, de tantas coisas que eu sentia. Então, eu tive que parar para me cuidar. A primeira coisa que eu quero falar é, sim, a gente precisa de um médico. A medicina moderna tá aí pra gente usar ela. Então, o primeiro passo é ir ao médico, explicar para ele o que tá acontecendo. Ele estudou para isso. Então, o médico vai dizer, psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco. Não, foi algo que alguém disse pra gente que era. E tá tudo bem se você precisa ir lá. Então, você vai lá, você faz os seus exames, então você faz exatamente o que aquela pessoa estudou para você se entender, se compreender. E o segundo passo é você curar a causa disso. Por que você tem ansiedade? Por que você tem desânimo? Por que você tá na depressão? Você sabe? Então, são diversas coisas que cada um, no seu processo de vida, de história do passado, do presente, vai saber e vai ter um diagnóstico diferente da causa. Mas o que eu quero falar é o seguinte, todos nós não temos conexão com o nosso corpo físico. A gente não sabe explicar onde está doendo, a forma que está doendo. A gente não tem conexão nenhuma com a nossa respiração. A gente não tem conexão nenhuma com os nossos pensamentos. A gente não sabe sentir as nossas emoções. A gente não foi educado para falar, estou sentindo isso. A gente foi educado para falar, engole o choro, fica quieto, isso não pode, aquilo não pode. E tudo isso faz com que nós adoecemos, igual estamos nesse momento. Então, essa conexão com o nosso corpo físico, com a nossa mente, com o nosso espírito, ele quer só vir aqui nesse corpo e nessa mente para fazer exatamente o que ele precisa fazer, que é viver na essência. O espírito, ele precisa viver na verdade. Se a gente viver mentindo para nós mesmos o tempo todo, a gente vai continuar doente. A gente tem que assumir a nossa essência. A gente tem que assumir quem nós somos. Isso é um processo? Sim, é um processo, porque eu vivo isso todos os dias. Eu mudei muito, a minha vida mudou muito. Muitas coisas aconteceram comigo, mas é uma libertação viver a minha verdade.
E cada dia eu me curo. Cada dia eu me sinto mais saudável. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas, não. Hoje eu consigo identificar quando algo acontece comigo. Então nunca é 100% resolvido algum problema, mas a partir do momento que você tem um autoconhecimento de si, você faz um trabalho terapêutico, você faz um trabalho para entender a sua história sobre várias coisas, aí tudo se torna muito mais leve. A gente não vive no sofrimento. A gente entende que a dor, ela precisa ser vivida, mas que também tem os momentos de alegria. Então, o que eu quero falar pra você é, a mente, ela precisa de uma data, de um ano novo, ela precisa de tudo isso para que a gente possa começar a nos curar. Mas isso é uma ilusão. Mas isso é um tema para um outro dia. E o que eu quero falar é, aproveite esse ano para se cuidar. Olhe para você. Pare nesse momento. Se você continuar correndo contra o tempo, querendo que as coisas aconteçam como sua mente quer, você vai continuar adoecendo. A mente, ela é aonde nascem as nossas criações. Segundo o estudo do yoga, tudo começa pela mente. Então a mente, ela precisa ser purificada. Ela tem um histórico que te leva em alguns lugares numa escuridão tremenda e você fica lá dentro e você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ela precisa sim de uma limpeza. Ela precisa sim de um equilíbrio. A terapia, ela é muito importante, mas ela não tem o papel, por exemplo, de uma meditação, de uma técnica de respiração. É o que eu sempre falo, as coisas não substituem. Hoje eu tenho uma alimentação adequada, hoje eu tenho atividade física inclusa no meu trabalho, eu também medito, eu também preciso do yoga. Então, não é porque, nossa, eu virei uma pessoa evoluída, não, é porque eu preciso também de tudo isso. Então, a gente precisa se cuidar e viver muito mais leve. E isso a gente precisa olhar primeiro para algo mais importante que a gente tem na nossa vida, a nossa saúde. Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. A gente não consegue fazer absolutamente nada. A nossa vida financeira não anda, a nossa comunicação familiar não funciona, a nossa vivência com os nossos amigos, o nosso lado conjugal, nada flui. Fica tudo estagnado. Por quê? Porque se a gente não consegue cuidar da base, algo básico que é a saúde, o que a gente está esperando? Que alguém venha e faça algo por nós? Não. Então você precisa procurar ajuda, você precisa olhar para as pessoas e falar o que está acontecendo com você, com um amigo, com um colega, com qualquer pessoa, que isso precisa ser resolvido. Isso vai depender primeiramente de você. Não tenha vergonha. Você pode olhar aqui no meu feed e ver um monte de vídeo, tem vídeo no YouTube, vídeo aqui no Instagram, de vários processos e cada vez mais eu compartilho aqui com você. Então, tá tudo bem? Aceitação em primeiro lugar e procurar ajuda. Esse ano eu vou fazer muitas aulas de meditações e técnicas de respiração. Tem algumas coisas explicando aqui, mas aos poucos eu vou trazendo mais informações. No meu Instagram tem, falando sobre a importância da técnica de respiração, a importância da meditação, a importância do autoconhecimento. Mas cada vez mais eu vou trazendo e compartilhando a minha vida, a minha história, as vivências e a minha cura. Eu espero do fundo do meu coração que você possa ter os dias felizes, porque os dias tristes eles também passam e os dias felizes também chegam. Então é uma oscilação e a vida é isso, é equilíbrio. Obrigada. Namastê.